Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje iremos estudar tão somente sobre a União Europeia, tá certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns aspectos gerais sobre a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico que não surgiu de agora. Ele vem desde os anos 50 e justamente para pôr termo às frequentes guerras, né, às constantes guerras existentes entre os países vizinhos, tá? E que culminou justamente na Segunda Grande Guerra Mundial. A partir de 1950, ou seja, no período da Guerra Fria, ocorreu a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? E começa justamente a unir econômica e politicamente esses países europeus, tendo em vista assegurar paz duradoura entre eles. E aqui nós vamos ver os principais países, ou melhor, os países que compunham essa comunidade do carvão e do aço. Temos aqui a França, a Alemanha, no caso, a Alemanha Ocidental, período da Guerra Fria, a Itália e os Países Baixos, que é a Holanda e a Dinamarca. Aqui nós temos alguns aspectos gerais desses países, né? Os países fundadores foram justamente a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália e Luxemburgo, além dos Países Baixos. Isso nos anos 50, denominado o período da Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Já em 1957, nós vemos o Tratado de Roma, tá certo? Onde ele vai instituir a Comunidade Econômica Europeia, o chamado Mercado Comum, tá certo? E nós vemos justamente nesse processo evolutivo, tá? Um período de grande crescimento econômico. Na década de 60, por exemplo, houve um grande boom, né, econômico entre esses países, favorecido justamente por meio de esses países terem deixado de cobrar os direitos aduaneiros, que seria justamente os altos impostos na entrada de produtos e mercadorias e serviços em seus países sobre as trocas comerciais. Então esses países eles decidiram justamente gerir em conjunto para promover a suficiência alimentar. Logo, de forma a assegurar justamente a suficiência desses alimentos. Podemos ver que na Europa, boa parte dos países, ele tem o seu território mais ao norte, onde o clima é mais rigoroso, né, mais frio, e os solos não são apropriados para o cultivo. A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, eles vão aderir à União Europeia em 1º de janeiro de 73, tá certo? Elevando assim o número de estados para 9 de estados-membros. E nesse período ocorre onde a Europa ela vai começar a debater, começar a se importar com a crise energética e com os problemas econômicos. A queda do regime, por exemplo, de Salazar, que era uma ditadura lá em Portugal, e a morte do general Franco, na Espanha, promoveu justamente o fim das últimas ditaduras da direita na Europa e também a união desses países nesse grande bloco econômico que hoje conhecemos como União Europeia. Aqui nós vemos um alargamento, o primeiro alargamento dessa comunidade, onde a política regional da União Europeia começa a promover, né, no âmbito das regiões mais pobres, começa a beneficiar a transferência de recursos para esses países, para eles promoverem justamente a criação de empregos e melhorarem a sua infraestrutura, principalmente de transporte e de energia. Nós vemos aqui o Parlamento Europeu aumentar sua influência na União Europeia, onde em 79, pela primeira vez, os cidadãos elegem diretamente os seus deputados. Tá? A luta contra a poluição vai se intensificar, é por isso que começam a promover vários fóruns e conferências para que os países que mais industrializados, que mais poluem, eles possam justamente pagar, eles venham justamente amenizar esses problemas ambientais. Que na Europa são imensos, né? Temos as chuvas ácidas, temos a questão das ilhas de calor, entre outros, no caso, entre outros problemas ambientais. Aqui nós vamos ver com a queda do Muro de Berlim, nós vamos ver que os sindicatos, né, no caso que é o sindicato aqui europeu, vai começar a promover uma sequência, né, do movimento grevista dos trabalhadores do estaleiro de lá, durante o verão de 80. E aqui nós vamos ver também justamente um país, ou melhor, um bloco econômico
se associando ao sindicato e promovendo um ato único europeu, onde um tratado que prevê um vasto programa para 6 anos destinado a justamente eliminar os entraves que impunham os países para não promover uma união aduaneira, uma união monetária, uma união comercial, tá certo? E aqui nós temos uma Europa sem fronteiras. Hoje não existe mais um cidadão português, um cidadão espanhol ou um cidadão inglês. Hoje é cidadão europeu. Existe uma unidade lá. Com o desmoronamento, né, do comunismo, com o fim da União Soviética em 91, nós vamos ver que toda a Europa Central e Oriental ela começa a estreitar os laços com a Europa Ocidental. De sorte que começa em 93, né, o mercado único é concluído com as 4 liberdades. A livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e capitais. Hoje, ninguém é cidadão português ou inglês, é cidadão europeu. Quem tira um passaporte europeu, ele vive lá, é residente lá, ele tem liberdade de transitar por toda a Europa. Para vocês terem ideia. Hoje é bem certo que nem todos os países têm a moeda única, que é o euro. Mas o euro ele foi feito justamente para se contrapor ao dólar americano, que hoje é a moeda internacional, que foi estabelecida por meio da Conferência de Bretton Woods em 45. E aqui nós temos, em 95, a União Europeia acolhe 3 novos membros, que é a Áustria, Finlândia e Suécia, que são países ricos, desenvolvidos, né, que têm um alto índice de desenvolvimento humano e de renda per capita, mas que não têm aquele desenvolvimento tecnológico. Né? Uma pequena localidade luxemburguesa dá o seu nome aos acordos de Schengen, tá? Que gradualmente permitirão às pessoas viajar sem que os seus passaportes, tá, sejam controlados nas fronteiras. Ou seja, vai ter livre circulação entre os países membros. Milhões de jovens hoje estudam em outros países por meio do intercâmbio, como se fosse cidadão daquele país a qual está estudando. E aqui nós temos um mapa da Europa, onde se mostra todos os países que compõem justamente a União Europeia hoje. Claro, quando se fala em União Europeia é uma coisa, a zona do euro é outra, tá? União Europeia, bloco econômico, zona do euro, moeda única. E aqui nós trouxemos justamente um contexto geral, um resumo do que já fora dito hoje, tá certo? A União Europeia, ele tinha por objetivo justamente o ganho de uma Europa, né? O sonho de uma Europa unida e sem guerras, tá certo? E algumas sedes, alguns espaços, algumas características, e hoje elas compõem 28 países. Temos uma linha evolutiva, uma linha cronológica aqui. E podemos ver que a Europa hoje é um continente altamente rico e desenvolvido. E ainda hoje eles propõem políticas sociais que visem ajudar a melhoria da qualidade de vida de sua população. Essas políticas sociais dá-se o nome de Welfare State, ou seja, o estado de bem-estar social. E o que é esse bem-estar social? É justamente um programa, um projeto, um sistema de proteção social, que muitas vezes é questionado por ser elevado, mas que tem garantido aos cidadãos um alto padrão de vida, diminuindo tão somente as desigualdades sociais. E aqui está a diferença entre o estado de bem-estar social, que infelizmente hoje no Brasil o povo luta muito contra, e o estado neoliberal que nós vivemos infelizmente nele. No estado de bem-estar, nós podemos ver que é adotado por economias liberais depois da Grande Depressão, ou seja, depois de 1929. E qual era o intuito? Uma intervenção moderada do Estado na economia, e o Estado precisa garantir emprego, renda, estimular a produção e o consumo e mediar relações de trabalho. Ou, infelizmente, devido à nova Previdência, isso hoje não é mais bem, vamos assim dizer, feito. E ampliar as políticas de assistência. Hoje nós temos ainda o Bolsa Família, que estão querendo colocar agora como Renda Brasil, mas é a mesma coisa. Mas isso é o que faz o estado de bem-estar social. Hoje a Europa ela vive nessa perspectiva. No estado neoliberal ele vai dizer o quê? Ao livre mercado e à livre iniciativa,
A diminuição dos gastos públicos, nós podemos ver isso por meio da política do teto de gastos no Brasil, a privatização de empresas estatais que começou com Fernando Henrique, né, com a Vale do Rio Doce, queriam inclusive privatizar a Petrobras, e a flexibilização das leis trabalhistas. Hoje, infelizmente, nós temos visto essa dura realidade, o que tem provocado a precarização do trabalho e também o aumento dos trabalhos informais. E aqui temos alguns dados do bem-estar social, os gastos sociais do governo em relação ao PIB. É certo que são criticados por causa desses altos investimentos. Mas lembremos que quanto mais investimos na educação, na segurança e na saúde pública, tenha certeza, esses recursos voltarão novamente para nós, porque nós promoveremos justamente o aumento do poder aquisitivo da população. E nós sabemos que o povo brasileiro gosta de comprar. Não é isso? Só que na Europa, hoje, o ano 2020, o século XXI, esse modelo parece que está saturado. Por quê? Porque não há um crescimento demográfico positivo na Europa. Hoje nós podemos ver como a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, esses países têm um crescimento da população nulo, ou quase nulo, se não for negativo. Então, há mais de uma década esse modelo passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento populacional. Os europeus eles vivem cada vez mais e têm filhos cada vez menos. Né? E por que isso acontece? A inserção da mulher no mercado de trabalho, a questão de encarar um filho como um alto investimento, que o é, tá certo? E não querer, vamos assim dizer, prejudicar, entre aspas, a sua carreira profissional, a correria, o cotidiano. Então nós podemos ver que desse modo os governos eles são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais, como a previdência, a questão das receitas, começam então aqui a diminuir. E quais são as prioridades das políticas sociais hoje na Europa? Primeiro, a política para promover o aumento dos contratos formais, o emprego, lutar contra o desemprego. A Europa é um continente maravilhoso, é um dos locais melhores para se viver. Mas temos que ver que lá existe um processo muito acelerado e intensificado da incorporação de novas tecnologias no processo produtivo. Né? Em praticamente todos os setores da economia. E muitas vezes, mesmo sendo cidadão europeu, as pessoas não conseguem acompanhar isso. Tá? Já também temos a questão da segurança pública. É bem certo que a Europa, principalmente a Alemanha, é um dos países mais seguros do mundo. Tenho uma amiga minha, é a professora Érica, que inclusive é do Almirante Barroso, mando um abraço para ela hoje. Ela tem a filha dela foi para a Alemanha. A família da parte do pai dela é da Alemanha. E ela disse que outra vez, ao estar na Alemanha, fala o alemão fluente, ela esqueceu o celular numa loja. E não sabia onde tinha deixado. Parou, pensou, realmente, eu devo ter deixado lá. Quando foi lá, está do mesmo jeito. Já imaginou se fosse aqui no Brasil? Aí vem a questão de educação, de consciência, de entendimento, de se colocar no lugar do outro. Então, isso, lá na Europa, não existe muito a questão do roubo, de assalto, mas existe sim questão de atentados terroristas. Lembramos que a maioria desses países europeus, eles colonizaram, né, promoveram o neocolonialismo ou imperialismo na África e na Ásia. Então, quando esses países entram no território alheio e começam a dividir, partilhar a África como se fosse uma pizza entre eles, de acordo com as seus interesses, eles começaram a esquecer que aqueles países, aqueles territórios tinham donos, tinham povos, né? E daí surgiu os grandes conflitos étnicos, raciais e territoriais entre as ex-colônias e as ex-metrópoles europeias. E aqui nós temos as instituições que compõem a União Europeia. Temos aqui os órgãos consultivos, né, como o Comitê das Regiões e o Comitê Econômico e Social, tá, que vão deliberar outros órgãos, tá certo? E aqui são as políticas comuns da União Europeia. Temos aqui a questão da política comercial, onde promovem uma livre circulação de mercadorias, a baixas taxas ou até mesmo nulas entre os países membros, a política de transporte, né, a criação de uma infraestrutura de transporte muito grande, tá, de Portugal até a Ucrânia,
tá certo? Ao norte da Finlândia até o sul da Itália e aí sucessivamente. E lembremos que lá principalmente a questão do transporte hidroviário é muito bom. Já vimos nas aulas anteriores que o relevo, né, da Europa é baseado simplesmente ou em planaltos rebaixados, já erodidos, como também em planícies, né, áreas de planície, rios de planície. E aqui temos a questão do Brexit. O que é o Brexit? É justamente uma sigla inglesa que fala sobre a saída da Inglaterra da zona do euro. E aqui vai ter os resultados e consequências deste evento. E a nossa aula fica por aqui. Deus abençoe e um abraço a todos. Até mais.